Qual que é o nível de inglês que eu preciso ter para estudar em um college no Canadá? Eu acredito que essa seja a dúvida de muitos de vocês. Qual será que é o nível de inglês que eu preciso para estudar no Canadá? Além disso, muita gente acaba até conseguindo a nota, o nível de inglês necessário para conseguir aplicar para o college. Contudo, elas continuam com medo do college, né? Poxa, será que o meu inglês vai ser o suficiente para eu conversar com os professores? Será que o meu nível de inglês vai ser o suficiente para eu conversar com os meus colegas? Então é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Recentemente nós postamos um vídeo sobre o CELPIP aqui no nosso canal. O que é o CELPIP? CELPIP é uma das provas aceitas pelo Canadá para que você consiga mostrar o seu nível de inglês se você for aplicar para um programa de imigração. Atualmente, as duas únicas provas aceitas pela imigração é o CELPIP e o IELTS. E toda vez que a gente acaba falando sobre esse assunto, muita gente pergunta se essas provas elas são aceitas pelos colleges. E acontece que há uma confusão aí. Essas provas, elas são exigidas para que você consiga comprovar o seu nível de inglês se porventura você aplicar para um programa de imigração. Pode ser o Express Entry, que é o programa federal, pode ser um programa provincial da província que você está morando, que você vá morar, e também pode ser qualquer outro programa de imigração. E isso não necessariamente está relacionado com a prova que você precisa fazer para você conseguir ingressar em um college. Lúcia, como assim? Não necessariamente. O IELTS, ele existe em duas modalidades, o General e o Academic. O General, ele é utilizado para que você consiga comprovar o seu nível de inglês para um programa de imigração. E o Academic, que é o acadêmico, ele é utilizado para você conseguir comprovar o seu nível de inglês para instituições de ensino, ou seja, se você for estudar em algum college e você optar pela prova do IELTS, então você terá que fazer para ingressar no college o IELTS Academic ao invés do General. Lúcia, mas é só o IELTS que essas instituições aceitam? Não. E aí que tá uma questão que muitas pessoas acabam ficando em dúvida. O que acontece? A prova que você vai fazer, as provas disponíveis, elas dependem de instituição para instituição de ensino para instituição de ensino. E não a prova em si, não é o IELTS, não é o Duolingo, não é o TOEFL, e sim a instituição. Ou seja, se você for estudar em um college lá em Nova Scotia, se você for estudar em um college em New Brunswick, é aquele college que vai dizer se ele aceita ou não o teste do Duolingo, por exemplo, se ele aceita ou não o teste do IELTS, por exemplo, se ele aceita ou não o TOEFL, por exemplo. E há uma gama de outros testes que esses colleges aceitam. Inclusive, eles mesmos possuem testes para você fazer. Então você pode conversar com o pessoal da secretaria acadêmica dos colleges e pedir para eles assim, olha, talvez na minha cidade não tem nenhuma dessas provas. Será que vocês aí do college não tem um teste disponível que eu possa fazer para comprovar o meu nível de inglês? E alguns colleges, eles até possuem essas provas. Então por isso que eu sempre deixo de recomendação, fale com o college, né? Não é porque está necessariamente no site oficial que eles aceitam, sei lá, 6 testes diferentes que necessariamente eles não tenham o próprio teste. Pode ser que tenha e pode ser que não tenha, é só uma dica aí para você. E assim como os testes, eles dependem de instituição para instituição, o nível de inglês exigido, ou nível de francês, né, caso você vá cursar o programa em francês, ele depende também de instituição para instituição. Então, vamos supor que você vá estudar na NBCC, né, que é o college ali de New Brunswick, o Community College ali de New Brunswick. Então, eu recomendo que você entre no site oficial do college e vá até uma aba chamada Language Requirements. É ali que vai estar do seu curso específico o nível de inglês exigido. Então é interessante que você saiba não apenas o college para onde você está indo, mas também o curso que você pretende cursar. Por quê? Porque o nível de inglês exigido para cada college, para cada instituição e para cada programa dentro dessa instituição, ele pode mudar. Então ele pode ser
5, pode ser 5.5 com overall 6, vamos supor, né, no caso do IELTS. Pode ser 5.5 com overall 6, pode ser 6 com overall 6.5. Então depende muito de instituição para instituição e de college para college. Lúcia, seguinte, eu não tenho um nível de inglês muito bom e eu tô achando que essa nota é muito alta. Recomendo, dica número 1, né? Que você faça realmente um teste antes de sair contratando curso de inglês. Faça um teste das provas disponíveis. Às vezes, se você fizer um teste do Duolingo e nessa instituição eles aceitem o teste do Duolingo, pode ser que você já consiga a nota necessária para você ingressar naquele college. Não precisa necessariamente fazer um IELTS Academic da vida. Pode ser que outras provas que aquela instituição aceite, elas sejam mais tranquilas para você. Pode ser que aquela prova específica seja mais interessante para você. Então, por isso que é importante você olhar no site oficial quais são os testes, porque senão você só fica naquela bolha IELTS, TOEFL, Duolingo, e você não sai disso. E às vezes tem algum teste que seja mais simples para você, que seja mais acessível para você. Inclusive, se você está passando pelo processo de aplicação do visto de estudante, eu vou falar para você que a gente tem um vídeo aqui no nosso canal mostrando passo a passo da aplicação. Vou deixar ele salvo aqui em cima, e uma das etapas da aplicação é você ter os seus documentos traduzidos. Então, se você ainda não fez a tradução dos seus documentos, a tradução juramentada dos seus documentos, eu vou deixar o link aqui na descrição do perfil da nossa indicação, a empresa que a gente acaba indicando para você conseguir fazer a tradução dos seus documentos, e tem cupom de desconto, viu? Tem cupom de desconto, e também tem um outro vídeo aqui no nosso canal onde eu falo sobre quais documentos você precisa traduzir no seu processo. Então vou deixar o vídeo também linkado aqui em cima. Mas vamos supor que você já entrou no site específico da instituição que você vai estudar, procurou o programa específico que você vai estudar, viu qual que era o requisito do inglês e você falou, não consigo atingir essa nota, eu realmente quero fazer um pathway. O que é um pathway? Pathway é um curso de inglês, vamos colocar bem entre aspas, que ele é ofertado por algumas instituições e que ele funciona como um pathway, assim como o nome diz, né? Ele é um caminho entre o seu nível de inglês atual e a sua porta de entrada para o college. E é exatamente isso. É um curso de inglês que você paga para essas instituições para você trilhar um caminho até você chegar supostamente no nível de inglês exigido por essa instituição. Então, às vezes, o pathway pode ser de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, dependendo aí do seu nível de inglês atual e qual que é o nível de inglês exigido para esse programa que você pretende cursar neste determinado college. Há cursos mais baratos, há cursos mais caros, isso vai depender da sua realidade, da sua disposição entre estudar para os testes aceitos por esse college, a sua disposição em estudar para o pathway, porque o pathway não é fácil. Se alguém te falar que o pathway é fácil, não é bem assim, né? É um curso de inglês qualquer. A questão é que você está pagando em dólar para uma instituição no Canadá para você estudar inglês, né? Então a rotina, às vezes, desses cursos, elas são pesadas. E até a mensagem que a gente recebeu ali no Instagram foi o seguinte, assim, olha, Lúcia, eu terminei o pathway, mas eu ainda não me sinto confiante para eu começar o college. Eu tô com medo que o meu nível de inglês não seja bom o suficiente para eu começar o college. E então eu quero te contar a minha experiência. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu também tive que fazer o pathway. Tive que fazer não, né? Esse é um dos principais erros na minha jornada de imigração, que eu sempre comento sobre isso. Inclusive eu fiz até um vídeo dedicado a isso, né? Que aos meus olhos, eu, Lúcia, do nível de inglês que eu estava, eu deveria ter feito o teste da instituição que eu gostaria de estudar ainda do Brasil. Isso teria me economizado tempo e dinheiro, mas isso é na minha realidade, né? E infelizmente eu acabei cursando o pathway aqui no Canadá. Eu cursei 2 meses de pathway. Esse foi o tempo sugerido pela própria instituição para que eu realmente conseguisse me matricular no programa que
que eu gostaria, que era o programa Police Foundations, Fundações Policiais aqui no Canadá. Pois bem, nesses 2 meses de Pathway, e essa é a minha experiência, pode ser que a sua experiência tenha sido mais interessante, só que eu tô fazendo uma análise crítica realmente de acordo com a minha realidade. A maioria das pessoas, elas não conseguiam sequer falar. E elas estavam há 2 meses antes de conseguirem entrar no college, né? Então, boa parte das pessoas que finalizam o Pathway, elas ainda não se sentem preparadas para começar o college. Por quê? Muito se escuta que o Pathway é o programa que vai te preparar para o college, mas não é bem assim. Na grande maioria das vezes, depende muito mais de você do que o próprio programa de inglês. Ele pode te dar todas as ferramentas para você aprender inglês. Contudo, se não tiver o esforço ali do seu lado, pode ser que você não consiga atingir os resultados que você almeja. Aprender um idioma requer muita dedicação, muita dedicação. Não é em um curto espaço de tempo que você vai atingir aquele nível de inglês que vai te deixar confortável para você estar no meio dos nativos. Então, por isso que eu já deixo avisado desde já. Se a sua intenção é estudar no Canadá, não fique apenas no Pathway. Não fique apenas na ilusão achando que isso é o que vai fazer com que você fale inglês de uma forma mais confiante, que você consiga realmente falar com os nativos de forma natural, tal como você fala em português. Não. Esse nível de inglês, ele demora um certo tempo. E isso vai depender da energia que você emprega para realmente você aprender este inglês. Qual que foi a minha experiência? No Brasil, né, eu não me dedicava tanto assim, apesar de eu já estudar inglês no ritmo do Brasil, né, 2 vezes ali por semana, 1 hora de aula, então nesse ritmo eu fui durante 1 ano. Depois que eu vim para o Canadá, eu fiz o Pathway de 2 meses, as aulas, elas eram das 9 da manhã, mais ou menos, até 1 da tarde. Ao chegar no college, eu até vou tentar achar algumas fotos para vocês, durante as aulas, eu apenas anotava as palavras que eu conseguia entender dos professores. A minha turma era basicamente, majoritariamente, de canadenses. Então, e os professores também eram canadenses. Então, eles não tinham aquele cuidado, vou falar mais devagar porque tem imigrantes na turma. Não, falava rápido mesmo e jogava o conteúdo. Só que a minha cabeça não estava preparado para aquele linguajar técnico, sabe? Era um tipo de inglês que até então eu não tinha contato. O inglês que eu aprendi no Pathway não foi o suficiente para eu acompanhar o college, porque a maioria das aulas, elas eram de conteúdos técnicos e que até então eu não tinha contato, né? Então, boa parte das minhas anotações nas aulas era mais das palavras daquele inglês técnico que os professores falavam do que eu entendendo o conteúdo. Até então, durante o meu primeiro termo, eu só estava tentando entender o inglês propriamente. E eu sou uma pessoa extremamente extrovertida em português. E no inglês, eu ficava muda, calada, porque eu não tinha confiança no falar. Às vezes eu esperava todos os alunos saírem da sala, eu ficar sozinha com o professor para eu conseguir fazer uma pergunta. Ou, às vezes, eu esperava a aula acabar, mandava um e-mail para o professor de uma pergunta que eu traduzia no Google Tradutor para eu não ter que falar em inglês. Esse era o meu nível de inglês no meu primeiro termo do college aqui no Canadá. Então foi aos poucos que eu fui aprendendo o linguajar técnico para eu conseguir entender o inglês que era falado na sala de aula. E veja, isso não me impediu de conseguir me formar com honras aqui no Canadá. Eu consegui, ao final dos 2 anos de college, dos 4 termos de aula, eu consegui me formar com honras no Canadá. E eu até coloquei aqui algumas das palavras que eu encontrei durante as minhas anotações, que era indictable offense, summary conviction, reasonable grounds. Os professores falavam isso na sala e eu ficava assim, meu Deus, eu não sei nem como se escreve isso, né? Porque era muito diferente do que eu estava acostumada a ouvir, que era o inglês do dia a dia. Então, uma das dicas que me fez realmente melhorar o meu vocabulário para o college foi, de fato, eu estar envolvida com o inglês acadêmico
de acordo com a área de college que eu iria cursar. Porque o PEF, ele é general, né? Ele é muito geral, né? O inglês geral. Inglês acadêmico, o que seria o inglês acadêmico? O que eu fiz foi me envolver do inglês da área que eu estava estudando, que era a área policial. Então eu assistia seriados da área policial para pegar aquele vocabulário, eu lia livros policiais para eu entender, pegar ali como escreviam aqueles termos, né? Além do conteúdo do college, para eu estar envolvida com aquele tipo de linguagem. Então, assim que eu consegui melhorar o meu nível de inglês. Ou seja, se você está no Brasil, se você está embarcando para vir aqui para o Canadá para cursar um college e você está com medo do seu nível de inglês, eu te entendo. Eu te entendo, eu passei por isso, mas eu quero te deixar tranquila. Por quê? Porque apesar de eu ter feito o pathway aqui no Canadá, apesar do meu primeiro termo ter sido muito sofrido, eu tô aqui para te mostrar que realmente com esforço você consegue. Você consegue. Eu, inclusive, me formei com honras, eu fiz amizade com os canadenses, eu tinha contato com muitos professores, eu consegui ser indicada para um award, que é uma premiação, por uma das professoras, que eu tinha contato, que eu acabei fazendo networking, ou seja, se você quiser ser bem-sucedido no college, por mais que o seu inglês ainda não seja bom o suficiente, por mais que você não se sinta confiante no falar, você vai conseguir se você quiser. Se você tiver determinação ao longo do caminho. E é isso que eu desejo para você. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, clica nele, não custa nada para você estar inscrito aqui no nosso canal. E tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!